Tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Rodrigo do MR Canal Música e Eletricidade e essa aqui é a minha querida esposa, Osineia Maria, e hoje nós vamos para mais um vídeo falando sobre música. O assunto de hoje será o seguinte: nós vamos falar um pouco sobre o Hertz na música. No vídeo passado nós falamos sobre o Hertz na eletricidade e que também é usado na música também, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes de nós começarmos o assunto, nós vamos tocar aqui uma peça musical do compositor Chimol, com o título de Petite Nocturne. Bom, pessoal, então como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre o Hertz. O que é Hertz? É uma unidade de medida que serve para medir vibrações que, através dessas vibrações, gera som ou ruído. E também, lá na eletricidade, gera frequência. Mas hoje, como nós vamos falar de música, nós vamos falar sobre som e ruído que é gerado através de vibrações, né? Primeiro, há uma definição de som e de ruído. Som é aquelas vibrações sonoras que são regulares, ou seja, que é possível nós escrever, nós definir, digamos assim. E ruído são aquelas vibrações sonoras que são irregulares, né? Que são desigual, que não tem assim condições de se escrever, né? E também de dar uma definição de afinação, vamos dizer assim. Então, primeiro nós vamos ver o seguinte: o que é uma vibração, né? Segundo a física, uma vibração ela começa, né, do ponto zero, ela sobe, né, a um certo grau, de acordo com a altura dessa vibração, ela sobe a um certo grau, volta para o ponto de partida, que é o ponto zero, desce a um certo grau e volta para o ponto de partida novamente para o ponto zero. Isso aí é um ciclo de vibração, né? Então, se a gente tem, né, ponto zero, subiu, desceu de novo para o ponto zero, é meia vibração. Passou do ponto zero, foi para a parte inferior, voltou para o ponto zero de novo, é outra metade da vibração, formando aí uma vibração. Isso aí é uma questão de grafia, né? Então, pessoal, vejamos bem. Todo instrumento musical, que seja ele eletrônico ou acústico, ele tem que gerar uma certa vibração para emitir som, né? Eu vou dar um exemplo aqui do instrumento eletrônico, né? O instrumento eletrônico, ele tem lá
algumas peças essas peças elas vão, né, gerar uma certa vibração eletrônica que vai emitir o som. Instrumento acústico, né, eu vou dar um exemplo de instrumento de corda. Né, o instrumento de corda, seja corda dedilhada ou corda friccionada, né, as cordas elas vão vibrar, né, e de acordo com a sua vibração elas vão gerar um som. Né. Os instrumentos de bocal, o que é que faz a vibração? É o lábio do músico, né, dentro do bocal. Então, quando sopra, né, o lábio do músico ele vibra ali dentro do bocal e gera um som. E instrumento de palheta também não é diferente. Né? O que acontece é o seguinte, quando nós sopramos no instrumento, essa palheta aqui, ela vibra, né, emitindo o som no instrumento. Né? O corpo do instrumento serve como um amplificador desse som que é gerado pela vibração da palheta. Então, pessoal, essas vibrações, elas são, digamos assim, elas são medidas na música, podemos dizer assim, através do diapasão. Existe o diapasão mecânico e o diapasão eletrônico, né, que hoje em dia é o mais usado, o eletrônico. Então, todas as notas, elas têm uma certa quantidade de vibrações, né? Essas vibrações, elas são medidas por segundo, né? Então, quando você pega lá um diapasão eletrônico, que você coloca lá uma nota, né? Você vai afinar o seu instrumento numa nota. Por exemplo, vai afinar o instrumento no Dó central, né? Então, todas as notas, elas têm uma certa quantidade de vibrações para ela chegar na afinação exata, né? Então vai ter lá, vamos dizer, que uma certa nota ela tem 450 vibrações por segundo, né? Então está indicando que naquela nota, né, que eu não estou definindo aqui qual é a nota, né, você deve procurar aí, né? Naquela nota, a palheta do seu instrumento, o seu lábio, né, a corda do seu instrumento ou o equipamento eletrônico, ele vai ter que vibrar 450 vezes por segundo para gerar a afinação exata daquela nota, né? Então, pessoal, eu não vou dar uma definição de nota aqui, porque cada nota, né, ela vai ter uma quantidade de vibrações para dar a afinação exata, né? Mas quem pegar lá o diapasão vai observar isso aí, né? E vai, né, confirmar, né, de acordo com o que está lá no seu diapasão, né? Vai dar a vibração exata. Se passar um pouco, né, é porque o seu instrumento está alto, né? Se passar um pouco da quantidade de vibrações, né, eu dei um exemplo aqui de 450 vibrações por segundo. Se você coloca uma nota que ela tem essa quantidade de vibrações, então, se passar um pouco, é porque o seu instrumento está alto, está, né, com a afinação alta, está fora do normal. E se também estiver abaixo, também o seu instrumento está desafinado, ele está baixo, está fora da afinação. Então, pessoal, é isso aí. O Hertz é também usado na música, né, e serve aí para essa definição de afinação, pessoal. Então, quando você pegar um metrônomo num diapasão eletrônico, que você, né, vê ali você coloca uma nota, né? Vamos dizer, você vai colocar aí o Dó central, né? Eu vou afinar aqui no Dó central, meu instrumento, né? E vai aparecer lá uma certa numeração, né? Então aquela numeração ali que aparece é a quantidade de vibrações, a quantidade de hertz, né? Que uma vibração é um hertz, né? A quantidade de hertz que é o suficiente para que o seu instrumento alcance a afinação exata da nota. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber notificações de novos vídeos que nós publicaremos semanalmente. Também eu quero deixar aí, né, uma observação, que se você tiver uma sugestão de algum vídeo, né, de algum assunto, né, então escreva aí no seu comentário, deixe no seu comentário, para que nós também, se tiver ao nosso alcance, nós também venhamos fazer, né, algum vídeo de acordo com a sua sugestão. Se tiver ao nosso alcance, a gente pode fazer, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus,
Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.